Olá galera, bom, a gente vai falar aqui nesse vídeo aqui, tá, um pouquinho sobre as medidas de centralidade e também as medidas de dispersão, tá, para vocês conseguirem fazer a lista aí de exercícios, tá, na nossa APC, tá bom? O primeiro exemplo aqui, ele trata da média aritmética simples, tá, por exemplo, calcule a média aritmética do seguinte conjunto de dados. Na média aritmética simples, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 4 elementos aqui. Para calcular a média desses 4 elementos, eu vou pegar eles, vou somá-los, vou fazer 5 mais 8 mais 4 mais 6 e dividir pela quantidade de elementos. No caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu vou dividir por 4, tá bom? 5 mais 8 dá 13, certo? 13 mais 4 vai dar 17. 17 mais 6 dá 23. Dividido por 4, eu vou fazer aqui embaixo aqui, tá bom? 23 dividido por 4. 23 dividido por 4, eu sei que aqui vai dar 5, né? 5 vezes 4 dá 20. Aqui vai sobrar 3. Como 3 não dá por 4, eu vou colocar uma vírgula e um zero. 30 dividido por 4 vai dar aproximadamente 7 aqui, né? Porque 7 vezes 4 aqui vai dar 28, que sobra 2. 2 não dá, vou colocar um zero, que aqui vai dar 5. Então dá 5,75. Tá? Uma coisa muito importante aqui que eu poderia aproximar aqui os meus valores, tá? Por exemplo, 5, eu vou deixar aqui 7 mesmo, ficaria 5,7. Mais 5,7, como o 7 ele está aqui mais próximo, por exemplo, de 5,5, eu poderia arredondar esse valor para 5,5. Ou dependendo para 6, tá? Vai depender do que for melhor aí. Mas nesse caso aqui deixa 5,75 mesmo, tá bom? O próximo exemplo aqui é sobre média aritmética ponderada. O que vem a ser isso? Observe as notas obtidas por um aluno em um concurso, determina a média entre as notas. Então vocês podem ver aqui, ele fez a prova de português e de matemática. As notas foram 5 e 10. E tem uma coisa aqui chamada pesos, tá? O que significa isso? Que se chama pesos aqui. Como ele fez apenas uma prova de português e uma prova de matemática. Esse peso ele serve para quê? Eu estou considerando 3 vezes a nota de português. É como se ele tivesse feito essa prova 3 vezes e tirado 5. Tá bom? E aqui ele fez 2 vezes e tirou 10, tá? Então o peso ele serve para considerar isso, tá bom? Nesse caso aqui, peso 3 é como se ele tivesse feito 3 vezes essa prova e tirado 5. E aqui é como se ele tivesse feito 2 vezes e tirado 10, tá? Então para isso que serve o peso. Como que eu vou calcular a média nesse caso aqui, ó? A média aritmética ponderada. Vou fazer aqui em cima aqui, ó. Média ponderada, eu vou colocar um pezinho, tá? Eu vou pegar a nota e vou multiplicar pelo peso. 5 vezes 3 mais 10 vezes 2. E eu vou dividir por quem? Eu vou dividir pela soma dos pesos, ou seja, 3 mais 2. Agora resolvendo isso daqui, ó. 5 vezes 3, tem que fazer a multiplicação primeiro, né? 5 vezes 3 eu sei que dá 15, mais 10 vezes 2 eu sei que dá 20. E aqui, ó, 3 mais 2 eu sei que dá 5. 15 mais 20 eu sei que dá 35, né? 35 dividido por 5 eu sei que dá 7. Então a média ponderada é isso. Eu vou pegar a nota, multiplicar pelo peso e dividir pela soma dos pesos. Tá bom? Beleza? O próximo aqui talvez seja o mais fácil, que é a moda. O que significa moda? Moda no nosso dia a dia é aquilo que está todo mundo usando, né? Ou seja, é aquilo que mais está aparecendo, tá? Beleza?
Então aqui, ó, qual é a moda no seguinte conjunto de dados? Eu vou ver o número que mais está aparecendo. Nesse caso aqui, ó, fica nítido que o número 4 ele aparece 3 vezes. Não tem nenhum outro número que aparece 3 vezes ou mais vezes. Então aqui minha moda, ela vai ser o quê? 4. Tá bom? Beleza? Vamos pro próximo exemplo aqui. O próximo exemplo ele fala da mediana, tá? Mediana, vamos ver aqui um exemplo para vocês entenderem. Calcule a mediana em cada conjunto de dados. Então tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, tá bom? No conjunto A, o primeiro passo para calcular a mediana eu vou colocar em ordem crescente, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, o primeiro número eu sei que é o 2, então vou colocar aqui 2. O segundo número aqui eu sei que é o 3, então vou colocar o 3. O próximo é o 5. O 5 ele aparece 2 vezes, então vou colocar 2 vezes ele aqui, ó, 5, 5. O próximo eu sei que é o 6, né? Ele aparece apenas uma vez aqui. O próximo é o 7, que aparece 2 vezes. Opa, coloquei uma vírgula aqui, perdão. O próximo eu sei que é o 8. E por último eu sei que é o 9. Vou conferir aqui só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 elementos, né? E aqui eu tenho 9 elementos, então coloquei todos aqui, tá? Como eu tenho 9 elementos, se eu separar 4 para cá e 4 para cá, vai ficar um valor no meio, não vai? Ó, separei 4 para cá e 4 para cá. Esse valor que está no meio vai ser a minha mediana, tá bom? Nesse caso aqui, a mediana vai ser o quê? 6, tá? Então a mediana é um valor que fica no meio. Vou colocar aqui, ó, mediana é o 6, então, tá? Muito simples, muito fácil. Tenta fazer esse outro exemplo aqui, pausa o vídeo e tenta fazer, tá? Beleza? O que eu vou fazer primeiramente? Colocar em ordem crescente. O primeiro aqui, ó, é o 18. Então vou colocar aqui, ó, 18. O próximo eu sei que é o 24. Então vou colocar o 24 aqui. O próximo é o 25, então coloco o 25 aqui. O próximo é o 32 e por último é o 40. Eu tenho quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. Então é uma quantidade ímpar de números, né? Se é uma quantidade ímpar, se eu separo 2 para cá e 2 para cá, vai ficar um no meio, tá? Então nesse caso aqui, ó, a minha mediana é 25. Beleza? Tenta colocar em ordem esse próximo aqui. Pausa o vídeo e tenta colocar, tá? Vou colocar em ordem crescente, né? Eu sei que o menor aqui é o 5, que aparece 2 vezes. Então vou colocar aqui, ó, 5 e o 5. O próximo é o 6, que aparece apenas uma. O próximo é o 7, que aparece 3 vezes. Então vou colocar aqui, ó, 7, 7 e 7. O próximo, e eu esqueci aqui de um 6, ó. Esse 6 aqui era para estar bem aqui, ó. Vou colocar mais um 7 aqui pra gente, tá bom? O próximo aqui, ó, é o 9, que aparece 2 vezes. Por último é o 10. Faça a contagem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu coloquei todos aqui embaixo, tá? Nesse caso aqui, se eu for separar em 2 grupos, vou pegar aqui, ó, 5 para cá e 5 para cá, ó. Ficou alguém no meio? Não ficou ninguém no meio. Nesse caso, quando não fica ninguém no meio, eu vou pegar vou separar aqui, ó. E eu vou deixar os 2 que ficam no meio, tá? Esses os 2 que ficaram no meio aqui, ó, é o 7 e o 7. Certo? O que eu vou fazer com esse 7 e o 7? Eu vou calcular a média entre eles, ou seja, eu vou fazer 7 mais 7 e vou dividir por 2, porque são 2 números. 7 mais 7 eu sei que dá 14. 14 dividido por 2 eu sei que dá 7, tá? Beleza?
Então qual que é a regrinha que eu uso aqui, ó? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números, é uma quantidade ímpar. Vai ficar um no meio, no caso aqui o 25. Nesse caso aqui eu tenho 10 números. Se eu tentar separar 5 para esse lado e 5 para esse lado, não vai ficar ninguém no meio. Então eu vou precisar somar os dois do meio e dividir por 2, tá bom? Essa é a regrinha que vocês têm que usar. Quantidade ímpar de números e quantidade par de números, tá bom? Beleza? E por último, talvez o mais difícil seja essa daqui, que é as medidas de dispersão, tá? Eu vou calcular primeiramente e depois eu explico o que significa isso, tá? Como que eu calculo primeiramente a variância? Aqui eu tenho uma tabelinha, né, que tem os alunos, o aluno A, B, C e D, tá? Beleza? E eles tiraram essas notas aqui. Primeiro passo aqui eu vou calcular a média. Deixa eu chamar aqui de M, perdão. A média, tá bom? A média, então, eu vou pegar as notas, né? Vou fazer aqui, ó, 10, mais 8, mais 6 e mais 8. E eu vou dividir por 1, 2, 3, 4. São 4 números aqui, né? 10 mais 8 eu sei que dá 18, né? 18 mais 6 eu sei que dá 24. 24 mais 8 eu sei que dá 32. Não é isso? 32 dividido por 4. 32 dividido por 4 eu sei que dá 8, né? 8 vezes 4 dá 32, tá? Então essa daqui é a minha média, tá? Agora o que eu vou fazer aqui para calcular a variância? Tá? Variância que eu vou colocar aqui a letrinha V, tá bom? O que eu vou fazer? Eu vou pegar cada valorzinho desse daqui, ó, o 10, o 8, o 6 e o 8. Eu vou subtrair da minha média, ó, 10 menos 8. Então vou colocar aqui, ó, 10 menos 8 e eu vou elevar ao quadrado. E eu vou fazer isso com todos, ó, 8 menos 8, também elevado ao quadrado, 6 menos 8, também elevado ao quadrado, e também 8 menos 8, elevado ao quadrado. E eu vou dividir tudo isso pela quantidade de números, que é 1, 2, 3, 4, tá? A mesma quantidade que você dividiu a média aqui, tá? Então a variância aqui, ó, fazendo 10 menos 8 dá 2. 2 ao quadrado eu sei que dá 4. Certo? 8 menos 8, 0. 0 ao quadrado, que é 0 vezes 0, vai dar 0, né? 6 menos 8 dá menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4. Tá? Beleza? Número negativo elevado a expoente par sempre dá positivo, então sempre vai dar positivo, tá? 6 menos 8 dá menos 2, menos 2 ao quadrado dá 4. Mais 8 menos 8, 0, 0 ao quadrado dá 0, né? Isso tudo dividido aqui por 4. 4 mais 4 eu sei que dá 8, né? 8 dividido por 4 eu sei que dá 2. Então essa é minha média, essa é minha variância, tá bom? Beleza? Vou colocar aqui um risquinho aqui também. O próximo é o desvio padrão, que eu vou chamar aqui de DP, tá? O desvio padrão, ele é a raiz quadrada da variância, então vai ser raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, fazendo numa calculadora, vai dar 1,41 aproximadamente, tá? Beleza? Tranquilo? É isso que vocês têm que fazer. A variância calcula desse jeito. O desvio padrão é a raiz quadrada do que você achar aqui. No caso, a raiz quadrada de 2 dá 1,41. O que significa variância e desvio padrão? Eu estou dizendo o quanto os meus valores estão variando, tá? Nesse caso aqui, ó, 2 e 1,41 são valores consideravelmente pequenos. Então, eles não estão variando muito. Vocês podem notar aqui, ó. De 6 para 8 varia 2, de 8 para 10 varia 2, então tem uma variação muito pequena, tá? Não é uma variação muito grande. Por exemplo, se tivesse dado 10 aqui, por exemplo,
né? Esses números aqui eles estariam variando muito mais, tá? Beleza? Eles teriam uma variação muito grande, eles seriam muito irregulares, tá? Então, para isso que serve, tá? Para dizer o quanto que está variando. Quanto menor a variância e o desvio padrão, mais eles são regulares, menos eles variam, né? Eles estão mais próximos um do outro. E se for um valor maior, muito grande, né? Ele vai ter uma variação muito grande. Tá? Nesse caso aqui, ó, é nítido, né? Eu consigo ver, ó, de 6 para 8, de 8 para 10, que eles não estão variando muito, né? Porque eu tenho uma quantidade pequena de dados. Mas, por exemplo, se eu pegar uma pesquisa, por exemplo, a nível municipal, por exemplo, que eu vou entrevistar milhares de pessoas, então, assim, fica um pouco ruim, tá? E a gente vai ter que recorrer a algumas coisas para calcular a variância e o desvio padrão, tá? Beleza? Então, para isso que serve, tá? Para dizer o quanto eles são regulares. Qualquer dúvida, por favor, me comunique.